Mensagem do Céu. Bom dia, bom dia, bom dia, querido meu, querida minha. São 10 horas e 10 minutos e eu tenho aqui a grata surpresa para vocês. Não deu para eu avisar, viu, queridos? Porque a coisa veio pra gente assim, do jeito que o Eterno faz, né? Do jeito que o Eterno faz. O Eterno nos surpreende, não é? Momento aí de grandes lutas aí dentro do nosso ministério, e a gente aí teve a grata surpresa de que a Adriana estaria aqui conosco, e nós vamos falar um pouquinho sobre essa pessoa tão especial na minha vida, e eu quero até colocar para ela ter o retorninho dela aqui, não é? Primeira vez que ela vai estar fazendo programa de rádio, não é? Já participou por telefone, mas é bem diferente, né? Adri, fala bom dia aí, shalom para os nossos queridos ouvintes. Bom dia, shalom, shalom a todos. Bom dia, Alain, meu amor. Bom dia, Alex. Bom dia a todos, shalom. Que bênção, não é? Ter você aqui hoje é um presente para nós. Eu queria contar um pouquinho para vocês sobre essa pessoa tão especial que é a Adriana, e por que eu quis trazê-la aqui dentro do programa Som do Céu, para que você possa compreender as bênçãos que eu tenho tido por meio dessa pessoa que me é tão cara, que me é tão querida, tão preciosa. E nosso modo de nos conhecer já foi em comum, nós já tivemos uma experiência bastante em comum, e o que me impressiona mesmo, na verdade, é que a Adri é uma das... Porque eu já tive outras experiências com outras pessoas, mas assim, de eu poder acompanhar posteriormente, né? De alguém me ligar que quer aceitar o Senhor como Salvador na minha vida, foi algo assim. Eu estava saindo para a rádio, e quando ela me falou, eu preciso disso na minha vida, e aquilo me parou completamente. Eu falei, não, a rádio vai esperar. Parou tudo. Então eu tenho muita coisa para narrar com você, mas eu queria já abrir o programa com algumas perguntas importantes que eu tenho para fazer. Dri, conta aí como é que você me conheceu, como é que foi essa coisa, me explica aí, por favor, para esse povo que faz parte das nossas vidas também. Então, tem um pouquinho mais de um ano, eu fui apresentada ao Eterno, e através da vida do meu cunhado, e ele me passou alguns links, me passou alguns estudos, e isso foi em dezembro de 2013. E aí eu voltei para Belo Horizonte, que eu moro em Belo Horizonte, né? Eu vim visitar a família em São Paulo, e cheguei em casa em janeiro e comecei a estudar. Foi difícil achar céu, porque é céu com E, né? E aí encontrei o link lá da rádio e comecei a ouvir no YouTube, né? Na verdade, no início foi no YouTube, comecei a ouvir os programas. E assim, era 2, 3 por dia, 4 por dia, era todo o tempo livre, eu estava ouvindo, e o Senhor estava me ensinando tanta coisa nova que eu não conhecia. E mais ou menos foi junho, dia 1º de junho, a minha irmã internou para passar por um processo de cirurgia, uma coisa muito séria, assim, foi o Senhor que nos trouxe ela de volta. Ela teve morte e voltou, né? E aí minha irmã operou e tudo, e minha irmã estava fazendo o curso de resgalos, e eu tinha até medo de falar essa palavra. E a minha irmã ficava assim, Adriana, você tem que fazer resgalos. Eu falava, Déia, eu não quero nem ouvir, não vamos falar nisso, deixa esse assunto parado. E aí quando a minha irmã operou, eu falei assim, eu preciso começar a fazer esse curso. Viu, gente, resgalos é Apocalipse em português, né? Como se fala em hebraico, revelações. Fale aí. Aí a minha irmã no hospital, eu comecei a ver o curso do resgalos, e eles já estavam no meio do curso, e eu comecei da introdução. E aí fui correndo atrás, literalmente eu fui correndo atrás das aulas. Eu consegui chegar no último dia ao vivo. e na aula 7, aí ficou pesado pra mim. Aí eu falei com a Cel, isso assim, desde janeiro eu já tinha começado a trocar alguns e-mails bem tímidos com a Cel. E na aula 7, na minha aula 7 resgalos, não na deles, eles já estavam na frente, aí ficou pesado pra mim, aí eu liguei pra Cel, passei no Cel, eu vou pro topo da montanha. E a Cel falou, pode parar, se você tá com medo, isso não é do Senhor, as coisas do Senhor não dão medo, volta, respira, não é assim. Aí eu orei, aí eu falei, pai, eu não tenho pra onde voltar, Senhor, não tem como voltar.
e para outras denominações e ouvir algumas coisas que o Senhor revelou para mim que não são assim. Então, me ajuda, Senhor, me fortalece para eu conseguir seguir nesse curso, porque eu não tenho para onde voltar, Pai, eu preciso seguir na sua direção. E aí continuei fazendo o curso. Quando foi a aula 14, eu estava em casa passando roupa, aquela manhãzinha, rolando na escola. Meu Pai eterno. E aí eu fui ouvindo que é uma vida de uma verdadeira conversão. E aí foi narrando naquela aula quais são os sinais, como que uma pessoa que verdadeiramente conhece o Senhor, que tem intimidade com o Senhor, até arrepio de lembrar desse dia. Eu fui ouvindo aquilo. E aí eu comecei a chorar. Eu falei, Pai, eu sou chorona, tá, gente? Aí eu comecei a chorar e falei assim, Pai, eu não tenho isso, o que eu faço? Eu comecei a seguir uma vida, querendo seguir uma vida com Deus desde 98, 99, isso foi em 2014, e eu tava lá em casa chorando, Pai, eu não tenho nada disso, quantos anos que eu digo que sou cristã, quantos anos que eu digo que eu te conheço, e a minha vida não tem nenhum desses sinais, né? Como é que é? Eu fui pro Face, céu, socorro, eu não tenho nada disso, como que eu faço? Me ajuda, eu preciso de um caminho, de uma solução, e naquele dia foi maravilhoso. E ela me ligou na hora e começou a orar e assim, não tem como colocar em palavras o que foi a presença do Senhor, não tem como nomear. O que é o novo nascimento de verdade. Né? Foi maravilhoso aquele dia e foi uma oração assim, foi lindo. E o Senhor tem mudado a minha vida, né? As pessoas que me conheceram antes e que me conhecem hoje, eu já ouço algumas coisas que me agrada de ouvir, porque são coisas que eu não poderia mudar. Claro, não podemos mesmo, não queridos. Poderia. Vocês podem se esforçar bastante, viu? Mas a mudança que a Ruach promove em você, do Espírito do Santo, jamais vai ser algo falso, não é? Que você pode enganar muita gente por um período, mas uma pessoa tem uma pessoa que você não tem como enganar, essa pessoa é você, não é? Então isso ficou bastante patente na vida da Adri. Para mim foi algo muito impactante, alguém me ligar, eu quero aceitar o Senhor de verdade, né? Eu não sei como que se faz, mas eu não tenho, né? E ali ela realmente fez uma confissão, ela chegou ao alcance da graça de Adonai de verdade. A gente percebeu que aconteceu, não só a gente, né? Não fomos só nós, não. A primeira relação que eu sei, assim, que eu vejo que o Senhor restaurou e que humanamente não tinha como, é com a minha sogra. E eu tinha muitas dificuldades com ela comigo, né? As duas, era bilateral, né? E hoje eu tenho uma relação de amor com ela. Hoje eu sei que ela verdadeiramente me ama, eu sei no olho dela e ela sabe no meu. E assim, é algo que o Senhor mudou, é algo que eu não teria como fazer, eu não teria como mudar. E outras, né, coisas, ainda tem muita coisa, gente, para mexer, tem muita coisa. Sim, porque como nós nos vemos de verdade, e é uma coisa muito importante isso, queridos. Qual o grande problema e o grande desafio que eu vejo que nós enfrentamos? Nós nos enganamos, eu falei sobre isso ontem, né, aqui com vocês. Lamentavelmente nós podemos nos enganar. Aliás, queridos, o seu coração é mais enganoso do que o adversário, não é? As escrituras dizem que enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto, não é? Então, amados, se o nosso coração nos diz algo que não é verdadeiro, quem que nós vamos consultar sem ser o nosso coração? Só tem o eterno, não é? Então, mas aí a pessoa está enganada pelo coração que tem o eterno, ela vai buscar quem? Aí é difícil, né? Não é? Eu acredito que foi um pouquinho isso que você viveu. Esse choque de falar, peraí, mas isso é Ruach, né? O próprio Espírito do Santo vindo sobre a sua vida naquele momento. E quanto tempo de igreja, Adri? Quanto tempo de congregação que você já tinha? Eu nunca fiquei muito firme, né? Eu sempre quis, mas nunca consegui. Então eu frequentava uma congregação um tempo, deixava 2 anos, 6 meses, 1 ano, ficava um tempo fora, muito tempo fora. Assim, eu conheci o Senhor, eu era solteira ainda, através, né, parentes, né, que foi trazendo isso pra gente.
Mas eu nunca fiquei firme, eu nunca abri a minha vida de verdade. E daí, eu posso dizer assim, em 99 eu passei pelo batismo, Meu né? pai. Em 99. São muitos anos de... E agora, você vai descer as águas? Ah, com certeza. Agora vai ser imersa Em no nome de Yeshua. Em nome de Yeshua. Gente, o que tem de... Eu já falei isso aqui, acho que você já ouviu, Dri. Que o que tem de gente batizando demônio, gente, né? A pessoa não se converteu, ainda está possessa, não é? Está ali passando por períodos de possessão. A casa da pessoa é só gritaria, é pancadaria, é traição e adultério, mas essas pessoas são imersas, não é? Lamentavelmente, as coisas... E ainda depois vai outro lá e emerge também na mesma água. Meu Pai Todo-Poderoso. Aí os problemas que não tinha acaba tendo depois da imersão, porque não era do... Gente, o pessoal não sabe o que está fazendo, né? Não sabe o que está fazendo. E aí nós temos esse próximo passo aí para fazer juntas, né? É verdade. Aguardando, né? O momento certo, o momento do Senhor, né? Estamos inclinados aí no dia 21 de abril, com a graça de Adonai, queridos. A gente quer poder ir para Minas e poder cumprir aí com o mandamento de Adonai nessas vidas, enquanto a gente tem água, né, Dri? É verdade. E nós, curto, né? queridos, nós temos muito assunto aqui para conversar, mas eu vou deixar você aqui com uma música que fala ao seu coração e nós já voltamos aqui. Continuamos aqui com essa entrevista tão especial para mim no meu coração, não é? Vendo aí minha irmã vir de longe, né? Veio lá de Minas para cá, não é? Para poder estar compartilhando com vocês também esse tempo querido aqui, não é? Ela veio também por causa da mamãe que estava dodói. Beijo na Dona Eva. A gente está orando pela senhora, Dona Eva, não é? Vamos seguir orando aí por essas questões de infecção, de coisas aí. A gente está intercedendo ao nosso Pai que está no céu pela sua vida, em nome de Yeshua. E olha só, aí, Adri, o que adianta, né? Você recebeu a informação, você precisa de passar para frente, não é assim que funciona? Sim. Aí eu já falei para você, Adri, arruma um lugar para congregar, não foi assim? Foi. Logo de cara, você vai congregar. Mas aonde, Céu? Essas congregações, ninguém fala essas coisas. E aí? Eu pouquinho, até esse tempo eu estava congregando numa igrejinha pequenininha lá perto de casa. E eu acho que um dos últimos cultos que eu fui foi do Dia das Mães. Recebi presentinho, tudo. Aí eu olhava e falava, mas isso não é assim que o pai quer. Não é para isso que a gente tem que sair de casa, né? Aí o meu sobrinho, o Vitor, ele encontrou um link de uma sinagoga lá em Belo Horizonte, né? E eu tava namorando essa ideia, mas morrendo de medo, né? De ir na sinagoga, porque, né? Eu não sabia como era, eu não sabia o que ia acontecer, como que eu seria tratada, porque eles falam, porque é só judeu, né? Porque é assim, é assado. Eu tive medo. E aí eu fiquei namorando essa ideia. Nesse meio tempo, eu fui num bairro em Belo Horizonte, o Alex estava procurando uma casa pra gente alugar, a gente tinha que mudar, né? E aí eu passei numa avenida e eu vi uma placa assim, Nova Aliança para os Gentios. Aí eu olhei assim, podia falar, nem sei. Sem problema, sem problema. Aí eu olhei assim e falei, nossa, com esse nome deve estar na visão, né? Eles devem saber alguma coisa aqui, né? Aí eu anotei o telefone, anotei os dias de culto e fui num domingo à noite, né? Eu pedi para o Alex ficar com a lâmpada pra mim e fui. Aí cheguei lá, assim, era uma igreja normal, né? Um padrão de igrejas batistas, assim, aquele culto, tudo. E aí eu falei, bom, a palavra, né? Foi uma palavra dentro do padrão. Eu falei, acho que não é aqui. Mas fiquei assistindo o culto até o final e tudo. Aí tinha um aniversário lá no dia, né? Eterno da minha alma. Aí... Mas logo no dia da sua visita, né? Para já fazer... certeza, detonar. Pode contar tudo? Pode contar. Aí eu vi levantando assim, aquela menininha loirinha, coisa mais linda, um denguinho. Ela fala assim, gente, vai balançando a mão. Aí foi dando recado, porque era o aniversário da Bruna, e a mãe da Bruna não tava lá, mas que todo mundo se amava, e era uma coisa assim, eu fiquei olhando e falei, gente, a pessoa não é assim não, né? Aí ouvi tudo, e depois a Bruna pediu a palavra, ela pediu pra falar, e a pastora deixou. Aí ela subiu e deu um testemunho assim que
Eu falei, olha, isso é a palavra de quem está buscando, de verdade, né? Deixa eu só explicar para vocês. A Bruna, queridos, é a filha da Leni. Você que não acompanhou, pega o testemunho da Leni aí. É maravilhoso mesmo, não é? E vocês vão compreender como é que a gente conheceu a Leni também. Vamos lá. E aí? Aí a Bruna pediu a palavra, subiu e disse assim que naquela data fazia 4 anos que ela tinha conhecido o Senhor. E que nesse tempo todo ela nunca tinha sentido a presença do Senhor como naquele dia que ela o conheceu, que foi dentro do quarto dela. E ela estava pedindo perdão ao Senhor e ela queria voltar a sentir até aquela relação que ela teve com o Senhor naquele primeiro dia. E aí aquilo me tocou muito, aquela fala dela, porque é uma fala assim verdadeira, eu senti verdade no que ela estava falando, né? E aí eu peguei um papelzinho assim na agenda e escrevi mensagem do céu, som da céu, YouTube. Uma letra horrorosa. Escrevi 2 papeizinhos. Aí dei um pra Bruna e um pra pastora. E fui embora, achei que nunca mais eu veria, né? Falei, não é aqui o lugar que o Senhor me quer. E fui embora. E continuei namorando a ideia de ir na sinagoga, lá na Beit, né? E fiquei. E nisso mais de um mês, até eu decidir. Aí um sábado eu levantei cheia de coragem, orando e pedindo para o Senhor me ajudar para eu ir. Falei, Alex, fica com a lã para mim que eu vou lá. Não vou levar ela não, porque eu não sei como é que é, né? Aí fui. Cheguei e tava assim, uma fileira com umas quatro fileiras de cadeiras, assim, enorme pro lado, assim, não tinha ninguém. Aí eu sentei no meio exato. E começou o serviço, eu não entendia. Imagina, entrar numa sinagoga pela primeira vez. Queridos, o serviço não tem nada a ver com culto, queridos, não é? Por isso que eu já assisto aí, você que não assistiu, qual a diferença entre serviço e culto, é né? bem diferente. É muito diferente. Aí eu orava e falava, pai, me ajuda, eu preciso entender, eu preciso saber o que o senhor quer de mim. O que é isso? O que é isso? O que eu tenho que fazer aqui, né? Qual que é a minha parte nisso tudo? E aí o Roche chamou para orar pelos enfermos, né? E aí eu tenho uma questão de tireoide, plaqueta, eu fui para orar, né? Aí na hora que eu voltei, tinha 2 pessoas sentadas no exato, à minha direita, exatamente à minha direita. Tudo vazio, gente, é do Senhor, uma coisa assim. Aí eu voltei na oração, assim, bem, né? Concentrada ainda, não olhei quem era, só pedi licença assim, passei de costas para as pessoas e sentei. Aí eu senti só um cutucão no meu braço assim, aí eu olhei um rosto assim, você tá aqui desde o começo? Aí eu sou muito boa para marcar fisionomia, nome eu não sou boa não, mas um rosto eu não esqueço. Aí eu olhava para aquele rosto assim, eu falava assim, tô aqui desde o começo. Aí eles falaram umas bênçãos, cantaram umas músicas e tal. E eu achei que tava acabando o serviço aquela hora, gente, tava na metade. Aí quando eu olhei assim pro lado, tava imediatamente ao lado da Leni, assim, tava a Bruna, que eu olhei e falei, eu te conheço. Aí a Bruna fez assim, recuou, falou, eu? Quem conhece a Bruna sabe o jeito que eu tô falando. Aí eu falei assim, eu te conheço, eu fui naquela igreja, aí eu consegui lembrar o nome dela. Aí eu falei, eu te dei um papelzinho, você tá vendo os vídeos? Eu tinha vontade de pegar um telefone, alguma coisa pra ela em frente dos vídeos, assim, pra escuta, ouve, porque se você tá aqui, eu te encontrei lá, eu te encontrei aqui, porque é mistério. Não tinha nada a ver, viu, queridos? Elas foram em 2 congregações diferentes, aliás, uma é uma sinagoga judaico-messiânica, e olha só, ela acabou indo para outro lugar que não tem, do outro lado não tem nada a ver, não se conversaram, não se encontraram anteriormente, e ainda foram sentados no mesmo lugar. Imediatamente do lado, assim. E aí como eu não podia pôr um telefone na frente dela e mostrar pra ela os vídeos e mostrar pra ela a verdade, eu falava assim, eu não sei falar, então ela vai ter que assistir. Mas pra ela foi um sinal. Aí eu falei pra ela foi um sinal. Pra Leni, claro, né? Porque imagina como é que eu encontro essa mulher 2 vezes, essa mulher tá me perseguindo. Não, a Leni foi a primeira, a segunda era a Bruna, só que no primeiro dia, o meu encontro eu acho que era com a Leni. Só que no primeiro dia a Leni não estava. Não, mas encontrar 2 vezes com a Bruna é demais, né? E foi a minha primeira vez na sinagoga e delas também. Entendeu? Assim, foi uma coisa muito inusitada mesmo. Aí a gente trocou o telefone, né? Trocou e-mail e falei, bom, é isso, né? Agora ela já tem o contato, tudo bem, né? Tá feita a minha parte já. Senhor, estou livre desse sangue. Vamos pra próxima, né?
Não, aí você deu de novo o endereço do Som do Céu. Dei de novo o endereço e Adonai. dei meu telefone. Falei, me liga. Se você não entender, você me liga. Não sei nada ainda, mas a gente vai não entender junto. Eu falo assim com as pessoas. E olha a Bruna falando, se eu ouvia aqueles vídeos, eu não entendia nada do que você estava falando. A Bruna olhou pra mim assim e falou, tô. Eu falei, ela não tá vendo nada. Ela viu e não entendeu. Não, ela falou que você disse, continua assistindo mesmo sem entender. Continua, que uma hora vai conectar, o negócio vai fazer Ai, efeito. meu Senhor. É igual remédio, você começa a tomar, não parece que tem sentido, mas uma hora Videozinho faz. ininteligível, gente. Tá em outra língua espiritual. Mas é mesmo. E aí? Aí eu achei que era isso, né? Eu achei, bom, o Senhor queria que elas encontrassem essa verdade. E elas encontraram. E segui minha vida em casa e tal. Aí a gente se adicionou no Facebook e tal. E de repente o negócio, o Senhor mudou tudo e o negócio começou a crescer. E eu ainda não sei o que o Senhor quer, né? Eu também. O Senhor sabe, mas eu não sei não. É verdade. E nós temos nos reunido, né? E feito a nossa reunião de oração, é uma bênção, nós estamos em comunhão, é algo assim, bem diferente, né? O Eterno tem tratado. Eu tenho visto. É maravilhoso. E olha, a Gabi é aquele docinho mesmo, tá, gente? Ela é daquele jeito mesmo. Se você encontrar com ela, ela vai estar falando assim, balançando o bracinho. Ela é desse jeito mesmo. Ela é um docinho. Então, meus queridos, é importante que vocês possam compreender a importância, né, de tudo isso, de você estar onde é para estar, com quem é para estar, quando, não é, do modo do Eterno. Isso é tremendo, queridos, não é? Que vocês não percam essas oportunidades maravilhosas que o Eterno nos tem dado. E só para vocês saberem, não é? A gente estava aqui sempre, desde o começo do Som do Céu. Na verdade, o começo do Som do Céu, nós não tínhamos nenhum valor a pagar aqui na rádio. Nós ficamos um bom período, damos graças mesmo por tudo que nós recebemos aqui nesse lugar. Mas após um período que nós estávamos aqui, nós tivemos de começar a arcar com valores que não tinha. Nós não temos uma congregação para arcar com essas despesas e tudo mais. E naquele dia, né, um coreano, né, me chamou lá no mesmo dia, falou: missionária, o Eterno tocou o meu coração para estar ajudando vocês com a quantia que foi cobrado, que nós teríamos de estar pagando, né, para continuar com o programa. E passado um tempo, com essa crise maluca que todo mundo está vivendo, não havia de maneira nenhuma como seguir desse modo, a gente vendo a situação de tudo que a Artcraft, que a família ali atravessaram e atravessam, né? E eu falei: pai, se a gente tiver que sair da rádio, nós vamos sair, não é? E aí a Leni entrou em contato, você não sabia de nada, ela não sabia de nada. A gente não compartilha essas coisas, queridos, a gente não compartilha. Nós estamos compartilhando o que nós recebemos, mas se nós temos alguma necessidade, a gente não compartilha com ninguém, a gente somente ora. E aí nós, quando a Leni chegou e falou: Céu, eu sinto no meu coração aqui com meu esposo, a gente vai estar ajudando o seu ministério. Queridos, era o valor para a gente poder cobrir essas despesas, né? Então, amados, é assim que o Eterno tem feito nas nossas vidas. Ele tem trazido as pessoas certas no momento certo, pessoas que estão hoje no ministério, cada uma responsável por uma parte, responsável por assistência, responsável pelos aconselhamentos, responsável pela salinha que nós alugamos lá para dar as aulas no sábado. A gente tem assim, o Eterno levanta as pessoas certas, no momento certo, do modo certo, sem a gente ter de abrir nossa boca, sem a gente ter de falar: olha, nós estamos com essa necessidade. Nós levamos sempre para Adonai todas as nossas ansiedades e Ele tem cuidado de nós. Mas aí a Adri, eu tenho a máxima certeza que ela jamais conversou, porque ela nem sabia quem era a Leni, nem que a Leni poderia ajudar, ou o que quer que seja, pelo amor de Adonai. E a Leni, se um dia, pelo contrário, se um dia aquele lá de Minas estiver precisando da gente, eu quero que a gente possa mesmo ser usado por Adonai, como eles estão sendo usados nas nossas vidas. Queridos, é muito melhor a gente dar do que receber, não é? Mas foi algo sobrenatural que o Eterno usou a sua vida. E muitas vezes ela ficava, queridos, porque ela não pode exercer uma profissão, ela tem um filhinho pequeno e tudo mais. E muitas vezes ela ficava comigo: Céu,
eu não posso fazer nada, eu sou um zero à esquerda. Não fala um zero à esquerda, mas fala aí, fala do seu jeito, vai. Eu sentia que eu via que havia necessidades, né? A gente não sabe direito o que é, mas a gente sabe que as coisas são onerosas, né? E eu me sentia meio sem poder fazer nada, né? Eu tô num momento que eu não trabalho e aí o sentimento é esse, né? E eu não sabia disso, viu, gente? Eu não sabia que essa situação aí da Leni, de doação, eu não mesmo depois. Eu soube bem depois. Mesmo depois a gente também não compartilha. A gente coloca a prestação de contas, mas a gente também não compartilha essencialidades. Quem que é o doador? Porque isso no judaísmo é muito claro, que a nossa mão direita não saiba o que a nossa mão esquerda não sabe o que a direita faz. Então, a gente, quando alguém está... Nós temos de proteger a pessoa doadora, nós estamos compartilhando por ser uma experiência que realmente aconteceu na vida da Adri. Uma pessoa que se olhava para o ministério e falava assim, mas eu não posso fazer nada para mim. E agora, queridos, ela está fazendo os kipot, né, para as nossas... para Beitzar Shalom, está fazendo para os nossos amados, não é? Então, é impressionante como o Eterno usa a vida dessa mocinha, viu? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem, louvado seja o nome de Adonai, não é? A Leninha acabou de chegar lá, olha só, mandou um abraço para você, não é? Um abraço, Leni. Não é? A pessoa tão preciosa das nossas vidas. Nós contamos um pouquinho de você aqui, Leni, depois você assiste aí o vídeo que nós estamos gravando aqui, não é? E deixa eu te falar uma coisa. Adri, quais foram as mensagens que mexeu com o seu coração, que você tem visto, que tem tocado de um modo especial sua relação com o Pai? Eu pipocava dentro de casa quando eu vi, foi a Arca do Testemunho e os 3 elementos da Arca. São 2 ministrações que você deu mesmo. Eu não ouvi ao vivo, eu ouvi depois. Eu acho que eu já ouvi essas ministrações umas 10 vezes cada uma. E foi maravilhoso ouvir da parte do Senhor que tem algo bom em mim. Que Ele pode me transformar e que Ele pode achar tudo isso que Ele colocou aqui em mim. Eu não sabia que tinha, eu não sabia que eu era, que eu poderia ser, eu posso me tornar esse templo com a ajuda da Aruach. Com a ajuda da Aruach. E foi assim os 2 vídeos que, tirando as aulas de Risgalos, que foram as que foi um marco, assim, um diferencial, são esses 2 vídeos. O que você sente hoje, o que é o Ministério Som do Céu na sua vida, Melinda? Assim, essa pergunta, na verdade, é porque muitos membros do Ministério não têm noção do que o Ministério representa. Você está lá em Belo Horizonte, você não pode estar com a gente, embora a gente procure alternativas sempre por internet, de estarmos juntos, mas assim, o que representa esse ministério no sentido do seu relacionamento com o Eterno? Quando eu conheci a Leni na Beit, o primeiro dia que eu dei o link para ela, eu falei, olha, Leni, isso não é um programa, é uma pessoa. Existe uma relação diferente. Não é um programa, não estou te dando um canal. E isso é o que eu estava vivendo e isso é o que eu vivo até hoje. Não existe geografia para o Senhor, não existe distância para o Eterno. E o Senhor traz para perto o que está longe. E eu me senti acolhida, eu me senti amada e cuidada. E também ela briga com a gente, tá? O pai corrige o filho e ela também, ela é brava. Essa é a parte que ninguém gosta. Mas eu glorifico o Pai, Baruch Hashem todo o tempo, porque quando eu tenho a possibilidade de ser corrigida, é quando eu tenho a possibilidade de mudar o que está errado em mim e o Senhor agir na minha vida. Então eu glorifico o Pai por isso. É muito difícil receber a chapuletada. O primeiro impacto, a gente fica meio tonto. Eu apanho menos que eu tô longe, viu, gente? Quem tá perto apanha mais. Mas passado o impacto,
passada a vaidade, porque ninguém gosta de ser corrigido, né? O Senhor tem me mudado, eu era muito vaidosa, né? Muito orgulhosa, o Senhor tem mudado isso em mim. Então, passado esse impacto aí, poder refletir sobre tudo, sabe? Poder falar com o Senhor, falar, Pai, eu não estou entendendo, Senhor, me ajuda, esclarece, me ajuda a enxergar isso que está aqui, que eu não vejo, e ver, assim, o Senhor movendo. Eu me sinto dançando de olhos fechados, eu me sinto como se fosse uma caminhada de olhos fechados, eu ainda não vejo, sabe? Eu estou na confiança, eu estou no firme fundamento da fé, de seguir, e eu vejo, quando o Senhor trouxe uma revelação para mim, que foi uma revelação muito forte, e aí eu saí do dia da oração, eu pensava, não, mas isso não é verdade, isso não vai acontecer, porque veio um monte de pensamentos na minha cabeça, eu falava, não é isso. Aí eu pensava assim, falava, Pai, como é que eu vou saber? Aí a Aruach ministrou em mim, que a concretização das coisas é que vão me mostrar a direção, que vão me mostrar que esse ministério é um ministério que está caminhando na presença do Senhor, porque assim, quantas palavras nomes, nós já recebemos, tantas congregações, tantos líderes, tantas coisas, e eu falava, se a gente confia em um, confia em outro, não dá certo aqui, eu erro aqui, a liderança erra lá, e né, como é que a gente vai seguindo? Mas eu descobri que existe um Pai verdadeiro, sabe? Existe alguém que me criou, alguém que criou tudo. E Ele me diz na palavra que eu preciso ter comunhão. Ele me diz na palavra que Ele age através disso. Somente através disso. E eu estou nesta confiança. Né? As pessoas ficam assim, mas como você vai confiar em homens? Você vai confiar em pessoas? Você vai confiar em mulheres? Eu falo assim, não, eu confio no Senhor. E eu peço para Ele me mostrar onde eu devo estar. E Ele tem me guiado, mesmo sem eu saber. Ele tem me direcionado. E o que me dá paz, me dá shalom para seguir, é ver que assim, as coisas têm acontecido, sabe? As coisas que o Pai tem dito nas reuniões de oração, as coisas que Ele ministra no meu coração, têm se concretizado. Posso contar o testemunho da melancia? Conta, vai. Conta, gente, ouve essa, seu gente. Cosme, olha só, seu Cosme, esse é com o Senhor. Na outra semana eu estava preparando para a reunião de oração, e eu estava fazendo o lanche que a gente iria comer depois da reunião, e eu pensava assim, Pai, se as coisas acontecerem como eu estou entendendo, vai chegar um tempo que nós não vamos ter comunicação, né? Minha família mora em São Paulo, tanta gente tem família longe, a gente vai ter ansiedades, vai ter preocupações, como é que vai ser isso, né? Aí a Aruach ministrou em mim, falou assim que ela é que daria o recado. Ela que faria a comunicação entre nós, os membros, entre as pessoas que estão em ligação com o Eterno, né? E eu fiquei feliz de ouvir isso, né? Aí continuei lá cozinhando, fazendo as coisas, e eu tava fazendo um escondidinho de frango, e aí tava muito quente, muito seco, ainda não tinha começado a chover, e eu pensava numa melancia. Eu via a melancia aberta assim em cima da mesa, vermelhinha, minha boca até enchia d'água, eu falava, nossa, esse escondidinho com a melancia. Aí eu pensei assim, vou ligar pra Leni. Falei, não vou ligar pra Leni pra falar pra ela comprar uma melancia, né? Que coisa feia, né? Não vai dar tempo de eu passar pra comprar, então eu vou ficar sem a melancia. Quando eu cheguei na casa da Leni, tinha uma melancia enorme em cima da mesa, da pia. Aí eu olhei, não falei nada, não comentei. Fiquei só nos meus pensamentos, só conversando com o Senhor, né? Aí fomos para oração, oramos, foi uma bênção, o Senhor falou, como sempre, é muito bom ouvir da parte do Senhor, isso nos dá força até semana que vem, né? Verdade, verdade. Aí quando terminou a oração, nós fomos pro lanche, aí veio o seu Cosme com aquela melancia aberta, linda. Gente, ela parecia que era regada com mel, de tão doce. Aí eu não me contive, né? Falei, seu Cosme, quando que o senhor comprou essa melancia? Aí ele falou assim, foi hoje, Adriana, hoje à tarde. Por quê? Eu falei, seu Cosme, porque eu estava conversando com o Eterno hoje, eu estava lá nos meus pensamentos, orando, perguntando para o Senhor como é que vai ser essa situação, a gente sem água, possibilidade de ficar sem luz não tem comunicação. E a Aruach ministrou em mim que ela daria os recados, né? E aí ele falou assim, olha, eu passei e comprei a melancia, comprei a uva, uma uva maravilhosa também que ele colocou lá para nos servir, né? E assim, a gente ria, mas assim, uma alegria, gente, uma satisfação de ver o Senhor numa coisa tão simples, confirmando. A minha preocupação estava muito mais na frente quando as coisas acontecerem, né? E o Senhor me ministrou ali naquele momento. Aí eu lembrava do drop da Corey,
quando ela, eu não De sei qual madrugada. das duas que estava gripada. Que ela queria um lencinho. Queria um lencinho. Imagina no campo de concentração, ela gripada. Gente, imagina você, além de você estar privado da tua liberdade, você ainda está gripado, dignidade, né? não é? E aí ela desesperada ali, quando a Betsy falou, eu orei por lenços, Corey. Nosso pai vai mandar lenços, não é? E uma moça chega lá e fala, olha, eu estava arrumando lá uns tecidos e fiz vários lencinhos, peguei alguns para vocês, não é? E a Corey ficava com cara de ué, não é? Porque imagina, dentro de um campo de concentração, você conseguir lenços, não é, queridos, não é? E aí, olha só, a Leni está confirmando ainda, falando, foi isso mesmo, né? Então, quer dizer, nós temos testemunhas. Queridos, eu sei que vocês podem ver isso como uma coisa tão pequena, mas nós estávamos numa reunião de oração de quarta-feira, quando o Eterno falou que nós tínhamos o poder de impedir que aeronaves caíssem, não é? E naquele momento, a aeronave do meu genro estava passando por uma revisão para voar, e ele muito doente, com vômito, uma série de coisas, não é? Piloto. E a nave, ele não podia se recusar a voar. Mas no momento que nós estamos orando, e nós oramos por aeronaves, nós oramos por tudo isso, não é? E impressionante é que a aeronave dele não foi habilitada para o voo. Eu acredito que o Eterno impediu um luto na nossa família, nós oramos por aquilo, e eu acredito que o Eterno... Sabe o que acontece com a gente, queridos? Quando a gente recebe a bênção, a gente acaba não dando valor, a gente acaba olhando aquilo tudo como se fosse um ato normal. Ah, não, olha, aconteceu assim, nós não temos noção do que nós temos vivido, não é? E a Leni está dizendo ainda que o Cosme tinha ido, na verdade, comprar também uma torta de frango, não é? E ele não achou essa torta de frango. E a Adri fez o escondidinho de frango, e era algo que o Cosme também, tipo assim, como se eles estivessem conversando no telefone um com o outro, o que quer preparar. Querido, se o Eterno cuida de coisas tão pequenas, como um desejo nosso de comer uma melancia, não é? E quanto mais o Eterno não vem para mim, para a sua vida, para as nossas vidas, trazer para a gente o conhecimento das coisas que hão de vir. Olha, queridos, só quem participa da reunião de oração sabe o que eu estou dizendo, não é? A gente tem uma dependência dele, uma dependência total da pessoa que ele é e do que ele tem se revelado para as nossas vidas como uma pessoa maravilhosa, que ele tem nos feito muito bem, nos tem feito muito bem. E, Adri, me diz uma coisa, na sua vida espiritual, como é que está a tua vida, como é que antes, como que era a sua vida de oração, como é hoje a sua vida de oração, de proximidade, na verdade, das Escrituras? Fala aí pra gente. Eu li a Bíblia antes, eu tentava ler a Bíblia, e eu começava em cima, quando eu chegava embaixo eu não sabia que eu tinha começado em cima, eu não conseguia ter entendimento. Durante os cultos, né, que eu ia nas igrejas, eu ouvia alguma ministração, aquilo tinha algum impacto em mim, tinha assim, um sentido, mas às vezes eu saía, logo ao sair da congregação, eu já não sabia mais o que tinha sido dito. Eu não tinha registro, sabe? Memória é uma questão para mim, e hoje não. Teve uma ministração que você fez sobre o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, e assim, foi maravilhoso, porque eu ouvi a sua ministração aqui, aí eu comecei a ler a partir do 7, eu não lembro por que eu comecei a ler a partir do 7, e li até o final, aí eu voltei e li o começo. Aí eu li a carta aos Hebreus, assim, numa sentada. Eu não sei te falar assim, no versículo, capítulo 7, versículo 6, está escrito isso ou aquilo, mas eu tive um entendimento da carta, sabe? Hoje eu leio a palavra... Aliás, queridos, carta aos Hebreus, como eu sempre digo, para quem que é a carta? Para os hebreus, né? Os hebreus são judeus. A compreensão dessa carta você tem de ter pelo menos conhecimento do judaísmo, da mentalidade judaica, e compreender que a carta foi escrita provavelmente por Apolo para fazer entrar na cabeça do judeu que o sacrifício agora não é mais necessário. O que mudou na lei foi o sacrifício já foi feito por meio de Yeshua HaMashiach,
ele é o Cordeiro, né? E aí usaram essa carta de uma maneira abominável para dizer que a lei acabou, que quem está embaixo da lei está embaixo de maldição, sendo que Yeshua guardou a lei, os Shalerem, os Talmidim, os seus discípulos, os seus emissários guardavam a lei da mesma maneira e, lamentavelmente, isso se tornou a pedra de tropeço dentro das congregações. E foi maravilhoso, porque assim, eu começo a ter um entendimento da palavra, do que o Senhor quer para nós, de como não é um peso servir ao Senhor. Verdade. Na verdade, Ele tira o nosso peso. É o que Yeshua fala, que Ele troca o fardo dele com a gente. Verdadeiramente. Né? E assim, tudo que vem arrastando, naquele filme Peregrino, Uma Jornada para o Céu, que o cristão carrega aquele negócio horroroso nas costas, assim, eu ficava sem ar. Eu assisti, viu, gente? Tinha um dia que ela estava tão malzinha, eu falei, minha linda, você vai, lição de casa, eu coloquei ela ainda e o Vitor, falei, olha, vocês vão agora ter essa lição. Pior que eu sou chata, né? Todo dia ela vinha falar, vocês assistiram o filme? Todo dia, chegou uma hora que ela já nem falava comigo, porque eu ia cobrar o filme. Gente, eu não esqueço, isso que é o problema, né? Tem tarefa, gente, e tem que fazer a tarefa, o negócio é sistemático. E, gente, faz, sabe por quê? Às vezes parece que não tem sentido. Às vezes você começa a ver uma coisa que eu falei pra Bruna, continua assistindo. Uma hora vai dar entendimento. Porque assim, é muito diferente tudo que o Senhor tem revelado. É muito diferente do que a gente viveu, pelo menos do que eu vivi, do que eu aprendi, do que eu vejo as congregações vivendo. Então assim, parece esquisito, parece estranho. É esquisito e é estranho, porque não foi ensinado. Mas uma hora vai fazer sentido. E com as ministrações, o que tem mudado é isso. É que hoje eu consigo ver como o Senhor nos cuida, nos protege, através de coisas que pra gente não é difícil de fazer. Não exige uma renúncia. Exige uma renúncia. Mas não é mas a gente faz coisas muito piores na manicure, para cuidar. Queridos, é verdade que eu estou falando, gente. Para cuidar da estética, o Eterno não pede pra gente nada comparado com o que a gente sofre, viu? Posso falar que eu tenho aprendido com o jejum? Pode falar. O jejum é muito difícil fazer jejum da forma como o Eterno quer. Né? Fazer jejum de 10 minutos é muito simples. Eu conseguia fazer o jejum de uma manhã, isso eu fazia e não tinha grandes diferenças. Agora, fazer o jejum de minimamente um dia, você sabe se ter de tudo, sabe? Você não procurar distrair a sua mente, né, com TV, com coisas que vão te desconectar do Senhor, é muito difícil. E a fome que dá só no jejum. O corpo vai ficar em estado de necessidade. Necessidade de água, necessidade de comida, necessidade de lazer, necessidade de prazer, necessidades. A gente fica, meu corpo fica em estado de necessidades, né? E você se manter, aí eu lembro das ministrações, assim, se você não orar, porque jejum é para orar. Porque se você não orar, você vai ter dor de cabeça, você vai ter tontura, você vai ter um monte de pesar que você não vai conseguir conectar com o Senhor. E orar o tempo todo não é uma tarefa fácil, pelo menos para mim. Eu me policio, eu peço para o Senhor para eu ter as minhas horas de oração, para eu, sentar, orar. Então, assim, é difícil. O Senhor tem me ensinado. Eu não estou boa nisso ainda não. O Senhor tem me ensinado. A Célia falou que uma hora o corpo acostuma, né? Acostuma mesmo. Mas eu tenho aprendido. E o que eu tenho aprendido com isso até aqui, e eu, até nessa viagem de ontem, eu vim pensando em algumas pessoas, como que é necessário a gente aprender a viver com privação, aprender a viver com as necessidades. Porque dominar o corpo, na verdade. Dominar o corpo. Exatamente. O corpo, ele quer dominar a nossa vida continuamente. Dominar o corpo não é uma tarefa simples. E quem domina a si mesmo é maior do que aquele que conquista um castelo sediado no tempo da guerra, não é? Ou seja, um castelo totalmente armado, não é? Nós temos esse prazer de podermos exercer essa graça diante de Adonai. E aí, como ficou a tua vida de oração? Tem melhorado. Eu ainda preciso melhorar, eu ainda preciso estar mais perto do Eterno. Eu penso muito, eu reflito muito sobre a palavra, eu leio, eu assisto muitos vídeos, mas ir para o meu quarto, fazer aquele momento com o Eterno, ainda é algo que para mim tem sido um desafio. É para todos, queridos. O Eterno falou conosco que duas coisas são extremamente desafiantes para o homem. Uma delas é se manter em santidade. E a segunda
é orar. Isso aí só dependemos mesmo da graça dele para podermos exercer esses 2 ofícios que são mandamento para a nossa vida. O Senhor tem trabalhado nesse templo aqui, da habitação da Arua. E algumas coisas têm mudado. Mas assim, é tão bom que nem na semana passada, quando a Arua ministrou em mim, que ela daria os recados, que ela pode é a nossa vir o fonte que de vier, comunicação. pode vir o que vier, e virão coisas difíceis. Mas a Shalom que vem do Eterno, e eu estou toda emocionada de falar isso, é maravilhoso, porque isso foi testificado na minha vida na semana passada. Claro. Foi uma coisa muito simples, gente. Uma vontade de comer uma fruta, né? Eu podia ter feito isso na minha casa. Mas a Aruach mostrou que ela é quem vai fazer isso por nós. E mesmo diante de coisas difíceis que virão, as pessoas que confiarem, as pessoas que crerem, elas terão acalento, elas terão algo da parte do Eterno para contar, que é a Aruach. E todo o tempo, viu, queridos, ele tem falado para a gente que a gente não tema, que Ele está conosco, que nós não permitamos que esse temor que vai querer invadir o coração de muita gente venha sobre nós, não é? É um fenômeno que acontece quando passamos por lutas, não é? Primeiro as pessoas não creem que vai passar, mas aí depois que chega e as pessoas entram em desespero, ou seja, nem se prepara antes nem se prepara depois, não é? Porque nos dois casos fez o que era errado, não é? E aí, é claro, quem é violento vai querer arrancar a força, ele não se preparou, ele vai querer fazer isso à força, não é? Por isso, mais do que nunca, é o que a gente tem ensinado, não é? Que nós estejamos onde é para estar, com quem é para estar. Aliás, acho que eu até encho vocês de tanto que eu falo isso, não é? Mas é bom aprender, porque a gente vai vendo na vida prática esses 4 tópicos de oração. O Senhor vai mostrando isso devagarinho. Quando eu comecei a fazer essa oração, era muito estranho, eram palavras. Hoje já vejo experiências com isso, sabe? De estar no lugar certo. Encontrar a Leni foi estar no lugar que o Senhor queria que eu estivesse. Que coisa fantástica. Né? Ainda que você foi para o lugar aparentemente errado, não é errado. Ela conseguiu ver a oportunidade que o Eterno... eu não tenho dúvida que ela foi movida pela Ruach. E para ir aonde? Para ir no lugar errado, não é? Porque ela não foi no lugar certo, não é? Mas é fantástico. Mas o Senhor queria resgatar vidas que ali estavam e tem feito uma obra maravilhosa com essa família. Né? Então, assim, é muito bom. A vida de oração tem melhorado. É algo que eu preciso trabalhar. E a comunhão, né? A comunhão. E aí, como é que ficou isso agora aí com relação à família, não é? Você, a Andréia, é membro do Ministério Som do Céu aqui em São Paulo, não é? Tem os seus pais também. Como que equacionou isso, uniu a família? Como é que foi isso daí entre vocês? Então, isso viver para o Eterno sempre traz unidade, né? Isso independe de congregação, isso independe de nome, né? O amor que o Senhor coloca no coração da gente pelas pessoas, ele transcende qualquer congregação, qualquer situação. A gente ama as pessoas de qualquer forma. E o Senhor tem me ensinado a amar. Eu não sabia amar. Eu queria ser amada. É impressionante que é a primeira coisa que ele ensina, né? Ele está me ensinando a amar. É impressionante. O que eu acho impressionante, gente, entenda, é que assim, não é um caso dela, não é um caso isolado, é você ver as pessoas dizendo... todos passam, eu falo que é um fenômeno, o amor se tornou um fenômeno, não é? Porque o homem não pode produzir isso por si mesmo. Mas, assim, todas as pessoas, quando eu vou perguntar o que mais te tocou, as pessoas me falam isso, o jeito que eu amo hoje, não é? A Céu escrevia assim, eu amo a sua vida. E eu falava assim, gente, mas como assim? Ela não me conhece, né? Que coisa que é essa, né? Que é isso? E o Senhor tem me ensinado o que é o amor dele. O que é, eu peço para ele assim, Pai, Yeshua me ensina a enxergar as pessoas com o teu olhar. Ainda está muito embaçado. Claro. Ainda não é como o olhar dele. Eu me lembro da Bruna. Céu, eu estou encebada. Eu me lembro da Bruna todo o tempo. Aquela menina faz parte da minha vida, viu? Que está em Israel, queridos. Lembre-se dela. Em oração também. E do esposo dela, tão precioso para as nossas vidas. Eu acho que, assim, uma pessoa que o Senhor me ensinou a ver com os olhos diferentes, com olhos de amor, foi meu pai e minha mãe. E tenho aprendido a enxergar quem é o meu pai, quem é a minha mãe,
sabe, o amor que eles têm por nós, independente, né, dos percalços da vida. Aí eles vêm e me apresentam o pai e a mãe, gente, aí eu me apaixono. Gente, olha, eu vou te contar, viu? É a nossa baixinha e o nosso barbudinho. E assim, a comunhão com a família tem mudado nisso para mim, em aprender a enxergar cada pessoa, como cada um é individualmente, a gente deixar de ver tudo aglomerado, tudo aglutinado, misturado, uma bagunça, né? Onde começa um, onde termina outro, onde eu tô nesse meio todo, porque acaba que eu me perdia nisso tudo também, né? E o Senhor tá me colocando no meu lugar. Quem é a Adriana, né? Qual é o lugar da Adriana? Quem são meus pais? Qual é o lugar deles na minha vida? O que eu posso fazer por eles? Quem é a Deia, o Vitor, a Natália, o Ivaldo, o Alessandro, o Marcos, agora essa bênção, né? A Alessandra está grávida, vem aí mais um membro para nossa família, desejado já. Aprender a enxergar cada um, apesar de tantas coisas, né? Sim. O Senhor me amou. Apesar de tantas coisas. Tão suja, tão defeituosa, tão pecadora, tão falha, e Ele me amou, e Ele me resgatou de um poço. E Ele tem me limpado, Ele tem me tratado, Ele tem me amado. E é isso que Ele quer que eu aprenda. Eu ainda não sei, viu, gente? Eu estou aprendendo. Todos nós, é um caminho. Nós. Eu já enxerguei uma direção nisso tudo. Mas na comunhão, nas relações, né? Aprender a enxergar o Alex, aprender a amar ele, sabe? Aprender a ser uma esposa de verdade, que eu não sabia o que era ser uma esposa, o que era ser uma mulher, entendeu? O Senhor tem mudado, tem me ensinado. Acho que eu tô sendo alfabetizada. Todos nós, minha linda. Olha só, a Gabi e a Silvânia estão ouvindo você aqui, não é? A Leni está dizendo que foi o Eterno que apresentou vocês, e foi mesmo, foi a Ruach, não é? Maravilhosa como sempre, Baruch Hashem, por nos ter dado essa bênção, esse presente. Dri, nosso tempo se foi tão rapidinho, né? O programa aqui passa, eu falo para vocês, ninguém acredita, só quando está aqui com a gente, né? Nós ainda teríamos tanto aí para falar, mas eu queria que você pudesse se despedir dos ouvintes, deixar uma mensagem de fortalecimento aí para eles. Quero deixar um beijo grande para o Daniel, para a Sun, para a Ruth, né, Carlos, essa liderança maravilhosa, e você, Céu, que está aí nos cobrindo de todas as formas, sustentado esse ministério, pagando um preço diante do Senhor, né? Mandar um beijo especial para minha mamusca, minha baixinha, que o Eterno te abençoe, mãe, que a senhora restabeleça essa saúde. A gente ama muito a senhora, ainda precisamos muito da senhora e queremos muito estar com a senhora ainda, viu, minha mãe? O Senhor já deu muitos livramentos, aí muitas histórias aí para minha mãe. Esse de agora, nosso Pai. Mais uma vez o Senhor nos permitiu continuar com ela aqui mais um tempo nessa terra. Baruch Hashem. Eu glorifico ao Pai por isso. Meu paizinho, te amo muito, Pai. Tenho aprendido a te enxergar, viu, Pai? Te amo muito. E para todos aí da rádio, as pessoas que a gente conhece às vezes só por nome, mas o Senhor ensina a gente que cada um é muito especial da sua forma, faz do seu parte jeito. Da nossa vida. Cada um tem construído esse ministério, né, de uma forma tão especial. Ainda quero ter o prazer de conhecer vocês, viu, gente? No sábado acho que eu vou conhecer a Baruch Hashem. Que o Eterno possa abençoar todos vocês, continuem firmes, fortes, que cada vez que a gente tem essas dificuldades, como foi ontem, um dia difícil para a liderança, né? Que o Senhor possa fortalecer cada dia mais com a vitória do dia seguinte. Hoje o Senhor nos deu aí, Davi está bem, a Ruth está bem, né, Céu? Então, continuemos firmes, sigamos firmes, cada um do seu jeito, no seu tempo, né? Caminhando com o Senhor, com o Eterno. Baruch Hashem, obrigada pela sua vinda. É uma honra ter você aqui, minha linda. É uma honra estar aqui. Honra. É uma filhinha do coração, viu, queridos? Meus amados.
شبخ رخمان يدي في شبخ رخمان